Olá, eu me chamo Cláudia Bezerra. O título do artigo que eu vou apresentar é A Capacidade Absortiva no Contexto da Indústria Hoteleira, uma análise de práticas de absorção de conhecimentos. Além de mim, os autores são Heloísa Helena Ramos Dias Shinohara, Anderson Antônio de Lima e Reide Rodrigues Ramos. Todos somos do PPGA da Uninove. Bom, a capacidade absortiva, a CAP, é a combinação de esforços das organizações com o objetivo de adquirir e utilizar conhecimentos externos para obtenção de vantagem competitiva sustentável. É um construto multidimensional composto por processos de aquisição, assimilação, transformação e aplicação de conhecimentos. A literatura sobre a CAP evoluiu rapidamente em diversas áreas do conhecimento, contudo, esse crescimento ainda é incipiente na indústria hoteleira. E as inovações resultantes da capacidade de absorção da organização possuem um papel fundamental para a competitividade e o sucesso de empresas ligadas ao setor da hospitalidade. Por isso, a questão de pesquisa que norteou o nosso estudo é quais são as práticas existentes para captar e absorver conhecimentos externos em empreendimentos hoteleiros. O objetivo foi identificar práticas de aquisição, assimilação, transformação e aplicação de conhecimentos em hotéis. Bom, referencial teórico. A capacidade absortiva tem um corpo expressivo de estudos que entendem que a capacidade absortiva é um tipo específico de capacidade dinâmica. As capacidades dinâmicas, elas podem ser definidas como a capacidade gerencial de recombinar e reconfigurar os recursos e as rotinas de uma organização de acordo com as pressões e mudanças ambientais. Elas são benéficas para a organização, sobretudo em mercados dinâmicos e turbulentos. O estudo mais influente que compreende a capacidade absortiva como um tipo de capacidade dinâmica foi apresentado por Zara e George, em 2002, em que os autores dividem a capacidade absortiva em capacidades potenciais, PACAP, que estão ligadas aos processos de aquisição de conhecimentos externos e assimilação do conhecimento pelos membros da organização, e capacidades realizadas, a RACAP, que estão ligadas à transformação do conhecimento adquirido e assimilado para a organização conseguir utilizar e aplicar tal conhecimento, seja na forma de melhorias ou na criação de novos produtos ou serviços e processos. E esse estudo é a base da nossa pesquisa. A indústria hoteleira tem a peculiaridade de ser caracterizada pela utilização constante de novos conhecimentos, devendo captar e processar conhecimentos externos para implantar melhorias nos serviços prestados. Uma parte dessas informações são captadas por meio da interação com os hóspedes, que sugerem melhorias para os hotéis. Essa interação ela ocorre por meio de um processo extensivo e constante de produção e compartilhamento de conhecimentos, que é compreendido pela ótica da capacidade absortiva. A inovação é o resultado deste processo eficaz de absorção de conhecimentos, seja incremental ou disruptiva, que impactam positivamente na competitividade e no sucesso dos empreendimentos hoteleiros. Bom, o método utilizado no nosso estudo foi um método qualitativo, transversal e exploratório por meio de estudos de casos múltiplos. Foi uma amostra com 5 gerentes de hotéis de diferentes portes. A coleta de dados foi por meio de entrevistas semi-estruturadas, pela análise de diários de campo e pelo portfólio de sugestões de clientes. O roteiro de entrevista foi baseado no estudo de Gebauer, de práticas que podem identificar rotinas de aquisição, assimilação, transformação e aplicação de conhecimentos. E a análise de conteúdo foi realizada por meio do Atlas TI. Bom, os principais resultados. A partir das entrevistas e do estudo de Gebauer, nós categorizamos essas descobertas em alguns códigos, né? Então, o primeiro código, aplicação e exploração, onde identificou-se as principais descobertas, a implantação de novos projetos, a aquisição do conhecimento que era feita através de feiras e eventos, pesquisas de avaliação de hospedagens, consultorias, o processo de assimilação por meio de edição de manuais, de logbook, né, livros de registros de cada setor dos hotéis, e essa disseminação das informações, elas eram feitas por meio de reuniões regulares com as pessoas que estavam envolvidas nos processos dos hotéis. Os processos de inovação, eles aconteciam na finalização de projetos diferenciados e a transformação por meio da análise de mercado para adaptação e implantação de novos serviços ou produtos.
Os 5 entrevistados mencionaram que os processos de aquisição de conhecimentos externos dos empreendimentos, eles ocorrem frequentemente e que a inovação foi um outro termo que está em evidência e foi muito citado pelos respondentes, pois é o resultado dos processos aí da capacidade absortiva potencial da PACAP e da realizada da RACAP. As conclusões do nosso estudo é que o presente estudo ele corrobora, né, com o modelo proposto por Zara e George, uma vez que os achados da pesquisa constataram por meio das entrevistas realizadas que os hotéis possuem práticas de aquisição de conhecimentos externos similares, como, por exemplo, participações em feiras e eventos do setor e a análise das avaliações e sugestões dos hóspedes. Além disso, a prática de aquisição predominante e compreendida como a mais importante pelos respondentes são as melhorias geradas por meio da análise das avaliações e sugestões citadas pelos hóspedes, reforçando aí a sugestão teórica que afirma que a interação de funcionários e clientes é fundamental para que melhorias sejam implementadas no serviço hoteleiro, fomentando a cocriação de valor. O desenvolvimento as nossas principais contribuições, né, no desenvolvimento do campo teórico sobre capacidade absortiva e do setor hoteleiro, preenchendo aí uma importante lacuna na literatura que apresenta escassez de estudos que investigaram as 4 dimensões referentes às práticas de capacidade absortiva, tanto potencial quanto realizada, conforme apresentado aí por Zara e George, especificamente no setor da hospitalidade. E como contribuição gerencial, o estudo fornece um guia para os gestores das principais práticas identificadas e em como desenvolver estes processos de forma eficaz e, consequentemente, promover inovações nos serviços prestados. Essas são as referências utilizadas na nossa apresentação. E aqui os nossos agradecimentos ao fomento da nossa pesquisa pela CAPES. Muito obrigada a todos.